Boa noite, pessoal, a quem já está aqui com a gente. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Lívia Orsatti, eu sou uma mulher morena, de pele clara, tenho 29 anos, uso óculos, meus olhos são marrons. Eu estou num escritório com estantes de livros atrás de mim e sou assistente aqui do núcleo de cursos da Casa Museu Maclabin, no núcleo coordenado pela Ana Cristina Moutella. Hoje a gente recebe uma programação que é muito especial para a gente, chamada Encontro com Escritores, e esse ano Encontro com Escritoras, na curadoria da nossa querida Ana Beatriz Demarque, e a convidada de hoje é nada menos, nada mais do que a Ana Maria Machado. E apresentar, primeiramente, a nossa mediadora. Ana Beatriz Demarque Barel é doutora em Letras pela Universidade de Paris, Sorbonne, realizou pós-doutorado em História na Fundação Casa de Rui Barbosa, no IEB da USP, e na residência em pesquisa na Biblioteca Mindlin, também na USP. Professora de Literatura de Língua Portuguesa e Teoria Literária da Universidade Estadual de Goiás. Autora de Um Romantismo a Oeste, Modelo Francês, Identidade Nacional. Organizadora da edição facsímile da revista Niterói e de Cultura e Poder, Entre o Império e a República. Desenvolve pesquisas na área de história literária, literaturas brasileiras e comparada. Atualmente, estuda as relações entre relatos de viajantes franceses do século XIX e iconografia. Queria agradecer imensamente, em nome da Casa Museu Maclabin, Ana Beatriz Demarque e Ana Maria Machado, por essa noite. Convido também e relembro a todos que tiverem interesse em enviar uma pergunta para Ana Maria Machado, podem encaminhar aqui no chat, que ao final a gente também vai ter um tempo para caso alguma pergunta de vocês surja, tá bom? Ana, a palavra é sua. Ana Beatriz, a palavra primeiramente é sua, e depois, com certeza, toda da Ana Maria Machado. E é isso, gente, uma ótima noite para nós. Obrigada. Obrigada, Lívia, obrigada pela organização, está super organizado, está super bonito o material de divulgação. E então eu começo agradecendo a Fundação por receber o evento, né, Encontro com Escritores. É um momento particularmente especial para mim, que trabalho com literatura, criar, né, abrir este espaço na agenda da Fundação e também das pessoas, inicialmente de São Paulo, da cidade de São Paulo, e agora a pandemia trouxe pelo menos isso de bom, né? Outras pessoas podem ter acesso a várias atividades, a todas as atividades da Fundação, graças à transmissão online. Então, é uma forma de a gente abrir um espaço para falar de literatura, porque a gente percebe que as pessoas querem ouvir falar de literatura, né? Então, eu acho que o sucesso dessa atividade, ela pode ser explicada por essas reações das pessoas, né? E hoje eu tenho esse encontro especial com uma das maiores escritoras brasileiras, uma das maiores escritoras da literatura brasileira e também da literatura em língua portuguesa para crianças, jovens e crianças. Estou falando de Ana Maria Machado, né, que além de escritora atuou como jornalista, estudou artes no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e no MoMA de Nova York, com exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. A Ana Maria Machado se formou em letras neolatinas, né, e estudou na Escola de Comunicação, né, da Faculdade da Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Ensinou nos colégios Santo Inácio e Princesa Isabel, no Rio de Janeiro, e para o curso Alfa de Preparação para o Instituto Rio Branco. Lecionou na Sorbonne, língua portuguesa, e na Universidade de Berkeley, na Califórnia, onde já havia sido escritora residente, e ocupou a cátedra Machado de Assis em Oxford. Foi aluna de Roland Barthes, desenvolveu uma tese sob orientação de Roland Barthes. Ana Maria, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É um prazer e uma honra receber você, né? Eu já começo entrando na minha primeira pergunta para saber como me comportar ao me dirigir a uma escritora, a uma imortal, a uma artista, a tantas coisas maravilhosas que você acumula na sua pessoa, né?
Então, muitíssimo obrigada pelo aceite. Obrigada a vocês por terem me convidado, por estarem aqui. É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar num diálogo com uma pessoa preparada, com um currículo como você, que chega a bordo da literatura, a bordo de pesquisa literária, de estudo em tiro literário, etc. É uma certeza de que a conversa vai ser uma conversa em casa, entre falamos a mesma língua, temos os mesmos interesses, então eu aceitei isso com muita alegria e me sinto muito à vontade. Muito obrigada. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, porque, queira ou não, é um pouco intimidatório, intimidante a gente conversar com uma pessoa que é uma imortal, é um membro da Academia Brasileira de Letras, que é uma instituição extremamente importante, que tem um peso histórico, não é? E uma função extremamente importante como a Academia Brasileira de Letras. Então, eu comecei com uma pergunta, né, dirigida à Ana Maria. Ana Maria, professora, artista, escritora, imortal, senhora, você, como gosta de ser chamada, Ana Maria? Me chama de você e me trata como escritora, que é o que Então, tá bom. basicamente constitui a minha identidade maior, uma escritora brasileira. Então tá bom. Então, essa resposta foi ótima porque a minha pergunta inicial, ela tem a ver exatamente com isso. Você falou a minha identidade de escritora, né? É. Então eu pergunto, quando foi, Ana Maria, que surgiu para você o desejo de escrever? Né? Quando você era criança, você já era adulta? Como foi que você se descobriu escritora? E quando foi que você se disse eu quero escrever para crianças? Porque a gente sabe que, ainda que você tenha uma vasta obra para adultos, o fazer literário para os dois públicos é diferente. A gente nasce escritor? Não, eu não sei, eu acho que a gente nasce contador de história, mas nem sempre vai escrever. Enfim, isso é uma pergunta mais genérica, eu não sei dizer se todo mundo que tem a chance de aprender a escrever no sentido de se alfabetizar e de conviver com livros, se todo mundo desenvolve a escrita. Eu acho que não, porque a gente aprende a fazer conta e eu não desenvolvi um lado matemático, embora tenha feito curso científico. Nesse tempo havia clássico e científico, e o meu interesse por ciência e tudo era muito grande, então eu achei que era. Fui para o científico e não fiquei no clássico, mas, enfim, para não me perder muito. Depois eu fui estudar, até fiz um ano de geografia, mas depois Eu li isso. fui estudar letras neolatinas. A minha turma foi a última de neolatinas no país. A gente lutou muito para que pudesse separar, porque era um curso era muito carregado, tinha muita coisa, estudando todas as línguas latinas com suas respectivas literaturas. Então, espanhol, literatura hispano-americana, literatura espanhola, francês, literatura francesa, italiano, literatura italiana, latim, literatura latina. Nossa, era amplo, né? Então, era muito amplo. Mas, enfim, eu fiz letras, depois me formei, fui dar aula, tanto em colégios, você citou alguns aí, também na UFRJ eu dei aula, na Faculdade de Letras, na Escola de Comunicação, etc. Também, e pretendia fazer uma carreira acadêmica. E eu já estava inscrita no doutorado para fazer, quando saí do país, quer dizer, me exilei em 70, janeiro de 70, e fui já com o início da minha tese, da pesquisa para a tese preparada, levando as fichas todas. Eu fiz a tese sobre Guimarães Rosa, então já levando uma quantidade de caixa de sapato cheia de fichinha com as citações, não sei o quê. Mas logo antes de ir, quer dizer, eu saí em janeiro de 70. No final de 69, eu tinha sido procurada pela editora Abril, que ia lançar uma revista infantil nova, chamada Recreio. E eles estavam procurando possíveis autores inéditos, eles só queriam inéditos, queriam descobrir novos autores, e estavam procurando possíveis escritores para essa revista, que era uma revista destinada a criança, vamos dizer, eu não me lembro se era entre 6 e 9 anos de idade, o público-alvo mais ou menos por aí assim.
e que alguém que pudesse escrever para eles e não tivesse uma linguagem tati-bitati, como eles diziam. Não fosse tudo cheio de diminutivo, nhenhenzinho. Então, eles procuraram um pouco em diferentes faculdades e nas pessoas em volta. Nessa ocasião, chamaram a Ruth Rocha, que era socióloga, formada na Escola de Sociologia e Política da USP. Eu dava aula no Rio, o Joel Rufino dos Santos dava aula na Faculdade de História no Rio. Então, nós fomos chamados para testar, escrever histórias para essa revista, que era editada pela Sônia Robato. E a primeira história que eu escrevi foi assim, muito consciente do que eu achava que devia ser uma história para criança. Ela devolveu e disse: não é nada disso. Não escreva como você acha que deve ser. Escreva como você sabe. Uma coisa assim um pouco intrigante. E eu fiquei pensando o que eu ia escrever, mas eu tinha um filho de 1 ano e pouco. Então, eu resolvi escrever uma história como se fosse uma das minhas brincadeiras com ele, contar uma história para uma criança pequena, cheia de afeto, que eu amava, estava ali. Além disso, eu era mais velha de um monte de irmãos, sempre tinha brincado com os meus irmãos, sempre tinha lido muita história infantil. Então, a minha segunda tentativa foi aceita, e a história... Primeiro, a gente publicou o número 0, assim, com história minha, outro com história da Ruth, com história do Joel, história da Magui, da própria Sônia. Mas, ao escrever essa primeira história e logo em seguida uma outra, eu percebi que havia nisso um desafio que estava me encantando muito, que era a possibilidade... Essa altura, eu dava aula de teoria literária e de literatura brasileira. Eu era assistente do Augusto Maia, trabalhava com ele na cadeira de teoria literária e do Afrânio. Nossa, que maravilha! Do Afrânio Coutinho do em Augusto literatura Maia. brasileira. Eu não era assistente, chamava auxiliar de ensino, desculpa. Assistente tem um outro lugar na carreira, não era tanto. Mas, assim, eu trabalhava com ele. E muito consciente do que devia ser a literatura, um texto literário, mas a possibilidade de fazer aquilo numa linguagem brasileira, oral, familiar, coloquial, e com qualidade literária, com uma estrutura complexa, com uma coisa que pudesse remeter a outros, com intertextualidade, enfim, com os desafios que a literatura apresenta. Isso, para mim, foi um chamado maravilhoso. Então, eu gostei de fazer isso e quis fazer outra e outra. Então, paralelamente, eu estava fazendo minha tese de doutorado, começando, não estava nem redigindo ainda, estava começando a pesquisa. E, em seguida, quando eu cheguei em Paris e fui para o curso do Roland Barthes, comecei a escrever em francês uma tese de doutorado sofisticadíssima. Mas me interessava muito explorar a narrativa literária com pretensão de qualidade numa linguagem brasileira, numa linguagem muito familiar, cotidiana nossa, que, nesse momento, isso era 69, 70, grande parte da literatura brasileira, a literatura brasileira em si, ainda exigia, de certo modo, dos escritores que colocassem os pronomes bem, que os verbos fossem... Escrevia-se com mais que perfeito, com o futuro do subjuntivo, com futuro mesmo, diria. Era comum o personagem dizer iremos ao cinema, em vez de vamos ao cinema. Né? Havia ainda um modelo castiço muito próximo. E a possibilidade de entrar um pouco por aquela vereda que Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Graciliano tinham sugerido um pouco e que tinha ficado um pouco tolhida, isso me interessou muito, principalmente por poder fazer de uma maneira bem popular, bem de linguagem coloquial mesmo. Então, o que me fez escrever para criança foi o desafio da linguagem, que eu gostei disso. E aí fui indo, seguindo. E depois, meu filho gostava, em seguida comecei a ter sobrinhos que gostavam, os amigos deles, não sei o quê, e eu fui indo por isso e criando desafios novos e mais complexos para mim mesma.
Ótimo. Respondido, então. É. Ana, além de ter uma formação em letras, você também é pintora. Você pinta, já fez várias exposições. É. Eu comecei pintando até. Antes de entrar na faculdade, eu já pintava. Ah, então fala um pouco antes de eu fazer a pergunta. Não, eu comecei adolescente no Ateliê Livre do Aloysio Carvão, no Museu de Arte Moderna do Rio. Fiz 2 anos com ele, depois 1 ano com a Teresa Nicolau. E, por circunstâncias da vida, meu pai foi para Nova York, eu fui com ele, acabei fazendo um curso também no MoMA lá. E eu achava que ia ser pintora e professora para ganhar a vida, mas que o que eu queria mesmo, a minha expressão artística seria a pintura. Mas depois, quando eu comecei a escrever, sobretudo durante o exílio, tá, eu acho que houve uma possibilidade de eu me profissionalizar como escritora, porque eu mandava as histórias para a revista publicava, pagava, aquele dinheiro meu pai mandava para mim, ajudava a pagar as contas, e como pintora não tinha essa possibilidade. Além disso, foi o momento em que na pintura começou a surgir muito forte a arte conceitual, e então fazia-se instalações, fazia coisas desse tipo, que dependia muito de uma explicação verbal para ser entendida, ou para ser devidamente apreciada, e era sempre uma proposta apoiada numa verbalização. E aí eu pensei, para escrever eu escrevo, não vou escrever para explicar pintura. Então, passei para a escrita e abandonei a pintura durante um tempo. Eu ainda cheguei a expor uns quadros em Paris e fiz uma coisa, mas fui parando também, tinta custava caro, né? Precisava de um espaço maior, de luz, enfim, uma série de coisas, de ateliê mesmo, fui parando, acabei parando mesmo durante um tempo, só retomei pintar aí para mim mesma muito tempo depois. Ou seja, que a pintura surgiu antes mesmo da literatura, né? Antes mesmo da literatura. Então, para você a literatura se conecta com a pintura de que forma? Como que você entende essa relação entre as artes? Como criadora, Não sei, como que você entende assim? Existe uma relação entre as não, artes, né? todas as artes elas se conectam de alguma maneira, elas nos dão algo que está faltando na vida, elas nos completam. A explicação do Ferreira Goulart: a arte existe, né, porque a vida não basta. Mas eu acho que o que a pintura me trouxe, o que a arte me trouxe, o aprendizado da pintura me trouxe para a escrita, foi que o Aloysio Carvão, com quem eu estudei, foi um mestre maravilhoso. Ele era exigentíssimo. E a maneira dos alunos trabalharem com ele, do grupo de estudantes, de jovens artistas, nós éramos um grupo pequeno que trabalhávamos com ele, nós trabalhávamos em casa, cada um na sua casa, e fazíamos muito pouco exercício com ele mesmo na oficina, na hora, no ateliê livre dele. Mas nos reuníamos lá 2 vezes por semana, levando o que nós tínhamos feito, e cada um comentava o trabalho dos outros e depois o seu próprio trabalho. Então, todo o trabalho feito era exposto à crítica e à autocrítica, imediatamente. Sempre alguém dizia: a composição não funciona aqui, a cor ficou suja, a textura está interessante aqui, a transparência tem não sei o quê, a luz. Então, isso desenvolveu em cada um de nós, primeiro, uma tolerância à crítica alheia, porque a gente não tinha jeito, você sabia que todos iam falar do que você tinha feito. E, ao mesmo tempo, a maneira de procurar evitar que falassem tanto, tão mal, tanto, era você antes olhar e dizer: e aqui vão dizer isso assim, assim. E aquilo ali vai chamar atenção e corrigir antes. Então, eu acho que essa autoexigência e a noção de que posso trabalhar mais, posso melhorar ainda, tá bom, amanhã eu olho de novo, olha, não, ainda falta isso, e voltar, isso foi o que eu trouxe da pintura para a escrita.
a noção do trabalho, da disciplina mesmo. Isso foi muito bom. Eu acho que isso é bom para qualquer artista. Depois eu casei com um músico e eu vi a vida toda. É isso, né? É fazer escala, botar, fazer aquilo, vai, vem. Eu tenho um filho que foi bailarino, dançou muitos anos, agora se aposentou porque está com 50 anos, não dança mais, assim. Mas também, se não fizer exercício todo dia, se não exigir mais, o corpo não obedece. Então, essa coisa da disciplina e do trabalho, isso foi o que a pintura mais me deu, assim. Foi muito bom. Bonito isso, né? Então, você tem uma formação em letras e trabalhou como professora durante muitos anos, né? A gente falou agora, né, do seu trabalho lá no UFRJ, você deu aulas no exterior e levou o conhecimento da nossa literatura para outros leitores e que não conhecem necessariamente o Brasil, a cultura brasileira, como que é o público, enfim, a realidade do país. Ou muitas vezes conhecem mal o Brasil, conhecem assim pedaços da nossa realidade, né? Tem uma visão que não corresponde ao que de fato ele é. Como foi a sua experiência no ensino de literatura brasileira e qual a sua impressão sobre o conhecimento que se tem sobre ela? Esse ensino da literatura se está dizendo sobretudo no exterior, né? Aí, Isso, sobretudo no exterior. sobretudo no exterior. Eu acho que, em primeiro lugar, isso que você disse, nós somos muito prisioneiros de visões estereotipadas que se tem sobre o Brasil. Então, acho que um aluno me disse uma vez que, durante muito tempo, ele achou, era um aluno até mais velho na Inglaterra, e que ele achava que o Brasil era os 3 S's: sex, soccer and samba, quer dizer, sexo, futebol e samba. E que depois ele viu que não era bem isso, que os S's são diferentes, que tem um pouco disso, mas que tinha que acrescentar outros, como shooting, que era violência, enfim, eu não lembro outro, ele ainda acrescentou um outro, mas, quer dizer, acrescentou mais estereótipos. Que todos esses são coisas que existem, mas que não esgotam o Brasil, não definem o Brasil, né? Eu acho que, por exemplo, em Berkeley, quando eu dei aulas lá, eu procurei organizar o curso, que eu dei aulas de literatura brasileira, a partir de livros que tivessem sido filmados ou que houvesse séries da Globo, e eu levei os vídeos e passei alguma coisa para que eles vissem. Então, a gente, antes de ver Nordeste, por exemplo, alguma coisa nordestina, antes de Graciliano, que eu não tive acesso ao Vidas Secas, por exemplo, mas eu mostrei um pouco do Alta Compadecida, mostrei um pouco do Maria Moura, e aí então foi entrando para ver aquilo. E levei Érico Veríssimo e Jorge Amado e A Hora da Estrela, da Clarice. Então, eu me apoiei muito no audiovisual brasileiro, que é muito bom e que fez muita coisa sobre a literatura brasileira. Então, eu não passava, às vezes, tudo, porque era muito, mas passava trechos, escolhia trechos, mostrava com eles, para destruir um pouco a imagem estereotipada que havia, completamente desligada. E depois procurar muito o texto, né? E dar força ao texto, ao que estava ali. E aí a força da nossa literatura fala por si, né? Eu acho que, sobretudo, a minha experiência em Berkeley, que foi mais longa, foi muito boa nesse sentido, dos alunos acabarem chegando e entendendo. Na de Oxford, foi menos porque eles já estavam muito. Aí já era um outro momento, eram alunos de pós-graduação, e o curso tinha que ser sobre um dos autores deles estipulados lá, eu tinha que escolher um dos que era, então eu escolhi Jorge Amado, porque era um dos que estavam lá. Um ano antes, o Rouanet tinha dado sobre Machado de Assis, eu não podia repetir, então eu fui o Jorge Amado. E aí já era um outro momento, porque eles reagiam muito achando que era a coisa folclórica,
a doçura brasileira, os estereótipos de outro tipo, e a gente teve que ir um pouco mais fundo nisso para ver que existe essa camada de estereótipo, mas que ela está por cima de alguma coisa que é real. Quer dizer, que se você chegar na Bahia, você encontra Jorge Amado. A realidade Com do que vai para certeza. lá é o tempo todo isso. É. Né? Então, aí os filmes ajudaram muito. Filmes que não eram sobre Jorge Amado, às vezes, que mostravam, mas isso é a Bahia. Né? Então, meio assim. Eu Ô, sempre Ana, mergulhei muito no audiovisual aí. você acha que o fato de a nossa literatura, evidentemente, ser em português, não é, que existe um problema de conhecimento do português, né, uma língua pouco conhecida, dificulta também a divulgação, né, da própria literatura nas editoras, nas livrarias? Eu acho que isso existe, mas eu acho que o mais importante, eu me convenci de que não é isso, não, é que nós, ao longo de muitos anos, nós construímos uma imagem cultural que não é ligada a livro, é ligada ao corpo. E aí, sim, é o samba, o futebol, a capoeira, a mulher de biquíni na praia. São sempre as coisas do corpo. É diferente da Argentina, por exemplo, que quando você fala na cultura da Argentina, o que vem imediatamente são os grandes escritores argentinos. É Borges, é Cortázar, né? Então eles vêm ali. O Chile, você vê, é Neruda, é Gabriela Mistral, são os prêmios Nobel que eles ganharam. Tudo tem assim. Mesmo o Peru tem uma força a América Espanhola, o México, embora tenha uma riqueza enorme, artesanal, e a presença dos povos originários, tudo isso, mas tem uma marca literária, e nós não construímos isso, talvez porque nós leiamos pouco. Então, quando nós falamos de nós mesmos, ao viajar, nós não falamos dos nossos livros, em geral. Os temas da sua obra são muito variados, ainda que o leitor possa identificar alguns assuntos recorrentes em seus textos, como a busca da liberdade, né, que se percebe claramente em Tropical Sol da Liberdade, mesmo no Bisabia Bisabel, né, o trabalho da reinvenção da linguagem, você falou disso, né, no início do seu trabalho com literatura infantil, foi o que te motivou, e a gente percebe isso claramente nos seus textos, né? A reinvenção da linguagem e das formas literárias, como, por exemplo, no Uma História Meio ao Contrário, o amor em Alice e Ulisses, ou Um Mapa Todo Seu, e o maravilhoso, ou o histórico, como em Aos Quatro Ventos. Como é para você o fazer literário, a arte das palavras? Como é o seu processo de escritura? É difícil generalizar, Ana, porque, de certo modo, cada livro é diferente. Então, é engraçado, você foi citando aí, e aí você falou, por exemplo, no Mapa Todo Seu, como uma história de amor, e, para mim, é talvez a mais história de liberdade. Também, claro. É uma história de amor que não se consuma, porque Exato, a ânsia de liberdade dela é de tal maneira que não pode ser. E ele é um apóstolo da liberdade. Né? Então, quer dizer, eu acho que os temas são sempre muito misturados. Cada livro nasce de uma maneira e se arruma de uma maneira diferente. Mas ele só começa a realmente ser escrito, só passa para as palavras, só sai da cabeça para as palavras, quando eu consigo visualizar qual vai ser a estrutura dele, como é que eu vou arrumar isso. Quer dizer, então tem um livro, por exemplo, Aos Quatro Ventos, para mim era claramente uma alternância de um capítulo na primeira pessoa e uma terceira, um na primeira e uma terceira. Então, esse movimento pendular vai alimentando toda a construção do livro. Sim. E aí é que ele vai. Então, tem isso, quer dizer, eu primeiro tenho uma ideia muito vaga, às vezes é uma ideia de um começo, às vezes é uma ideia de um personagem, de uma situação, enfim. Mas eu começo com uma ideia vaga, eu nunca sei como vai acabar,
O único livro que eu comecei sabendo como ia acabar foi História Meio ao Contrário, dos infantis. Sim, Só podia acabar daquela maneira porque começou dizendo: eles Exato. casaram, tiveram uma filha linda como um raio do sol e viveram felizes para sempre. Então só tinha uma maneira de acabar, que é com a frase "era uma vez". Uhum. E o outro que eu sabia foi Aos Quatro Ventos, que eu escrevi numa situação muito insólita. Eu tinha acabado de... Quer dizer, eu tinha sabido que estava com câncer, fiz uma cirurgia muito radical, eu fiz uma mastectomia radical e passei... E logo em seguida da cirurgia, tive uma queda, quebrei, eu fraturei a perna, então eu passei um ano fazendo quimioterapia com muleta e com não sei o quê. Então, era uma coisa inteiramente fora do meu cotidiano, do que eu estava vivendo. E, então, eu não queria escrever, não queria entrar numa aventura que eu não sabia como ia acabar. Mas eu pensei essa história e eu disse: eu posso levá-la até esse ponto. Então, eu sabia como ela ia acabar. Então, eu escrevi o livro para lá. Entendeu? Mas, fora isso, eu, quando começo, eu só tenho essa estrutura mental do livro, de como ele vai se desenrolar. E aí eu vou escrevendo todo dia, todo dia. Aí entra na disciplina, toda manhã, acordo cedo, escrevo, até começar a sentir dor nas costas, ou fome demais, ou qualquer coisa física que me faça interromper, cansar. Que te chame para a realidade. Que me chame para a realidade. E aí paro. Às vezes, de tarde, eu releio e acerto um pouco. Se não, no dia seguinte, quando eu começo corrigindo o que eu escrevi na véspera, relendo a véspera. E aí emendo aquele negócio. Aí eu evito a página em branco, só tenho a página em branco no primeiro dia. Daí para frente, eu estou sempre continuando e vou construindo o livro. Mas o que faz o livro nascer varia muito. Não sei. Não sei dizer de uma maneira geral assim que é. Não. Cada um é de um jeito, então. Cada um é de um jeito, é. A literatura é mais emoção ou mais um trabalho racional? Ou os dois? Eu acho que é um trabalho racional, mas ela é um trabalho racional sobre uma emoção inconsciente. Uma emoção, acho que talvez por isso que eu gosto de escrever de manhã cedo, porque está muito... O inconsciente do sono ainda está muito à flor da pele. E, enfim, mas é um trabalho racional. Agora, cada palavra vai puxando outra, cada frase vai vindo, então vai entrando uma coisa que não é mais racional quando você começa a escrever. Quer dizer, não é consciente totalmente enquanto Não é está tudo fazendo. controlado, né? Mas, em seguida, no dia seguinte, eu estou relendo uma coisa da véspera, que aí já é racional. Ana, o que você leu quando criança e o que você leu hoje, adulta, de autores de literatura infanto-juvenil? De infanto-juvenil, em criança eu li Monteiro Lobato todo, muito, li, reli muitas vezes. E li o que se lia na minha geração, né? Li primeiro contos, histórias da carochinha, Montel, né? assim, esses contos tradicionais, li A Condessa de Seguir, As Meninas Exemplares, Os Desastres de Sofia, aquelas coisas, li, enfim. E depois, à medida que fui crescendo, quer dizer, tinha acesso a alguns clássicos quando estavam traduzidos, Alice, Peter Pan, A Ilha do Tesouro, né, que iam chegando. Eu lembro, e eu li Mark Twain, que eu amei, porque quando eu acabei de ler todo Monteiro Lobato, eu queria muito outros livros daquele tipo, que continuassem uns aos outros, que os personagens reaparecessem, que eu pudesse morar junto com eles. E meus pais ficaram sem saber o que trazer. Aí meu pai um dia teve a ideia, me deu Tom Sawyer. Eu amei, aí li As Aventuras de Huckleberry Finn, né? E depois Tom Sawyer Detetive, e outros do Mark Twain que não eram mais com os mesmos exemplares, mas principalmente os mesmos personagens, O Príncipe Mendigo, Yankee na Corte do Rei Arthur. Eu li todo Mark Twain. Li Tarzan,
li Alexandre Dumas, e aí fui lendo Rafael Sabatini, aí fui pegando livros de aventura, fui lendo todos, e depois fui começando a ler outras coisas. Tinha livro em casa, né? Minha mãe trabalhou numa biblioteca, trazia livro, a gente tinha acesso, tinha Cronin, que mais? Somerset Maugham, Érico Veríssimo, depois foi começando a chegar, tinha os livros da editora Globo, tinha muitos, enfim, foi meio por aí. E hoje, de literatura infantil, você quer saber? É. Bom, eu li os nossos clássicos de literatura infantil à medida que fui crescendo, né? Li Lígia Bojunga, Ruth Silvertorff, Marina Colasanti, que eu amo, enfim, e continuo lendo as coisas que saem, me mandam, eu leio a Nilma Lacerda, que escreve umas coisas lindas, e leio o que me cai nas mãos, assim, a literatura infantil inglesa contemporânea, eu gosto muito. Até hoje li no jornal que saíram os finalistas para o Booker Prize, para o prêmio Booker, e um deles é o Alan Garner, que eu li porque a notícia dizia o mais velho dos finalistas, que está com 87 anos, e é um magnífico autor de livros infantis. Eu amo a obra infanto-juvenil dele, então é um dos meus preferidos, já estou torcendo por ele aí. O Brasil tem excelentes escritores de literatura infanto-juvenil, tem um público potencial enorme e matéria nacional também farta e interessante para uma produção literária de qualidade. Porém, o Brasil também é um país com uma das piores posições nos índices de avaliação educacionais do mundo, como o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, traduzindo, né, a sigla, que representa a mais importante avaliação comparativa da educação no mundo. Onde o Brasil erra, Ana Maria? Por que não conseguimos mudar esse estado de coisas? Estamos condenados ao fracasso na educação e, por consequência, a sermos uma nação de desigualdade crônica? Se ficar assim, estamos. Vai depender de nós. Onde que você acha que a gente erra? Não, eu acho que erra justamente em não dar à educação a importância que ela tem que ter. Nós fizemos, quando fizemos a abolição lá atrás, fizemos uma abolição, mas mantivemos uma desigualdade absoluta, não demos nenhuma chance aos ex-escravizados, não demos chance, não demos educação, não demos trabalho, não demos indenização, eles não demos nada. Então, muitas vezes as pessoas dizem: mas no meu tempo a escola era maravilhosa. Sim, era maravilhosa, mas era para pouquíssimos. Estatisticamente, a primeira vez que o Brasil conseguiu ter na escola, frequentando escola, matriculado em escola, 98% das crianças em idade escolar foi nos anos 90 do século passado, foi na gestão Paulo Renato. Quer dizer, nós conseguimos trazer essas crianças à escola, o que não significa que demos a elas uma escola de qualidade. Sim. Então, mas, de qualquer modo, pusemos dentro da sala de aula. E essas crianças que depois foram passando de ano ou seguindo, às vezes até sem passar de ano, indo adiante, etc., em poucos anos estavam jovens adultos e muitas delas viraram professoras, com uma educação ainda muito deficiente. Sobretudo, a formação de professor ainda muito deficiente, em que as escolas de pedagogia, etc., deram teorias pedagógicas, etc., mas não fizeram, para responder a questão da leitura, não mantiveram um gosto pela leitura, porque sempre foi na base da cobrança. Tem que ler isso, tem que ler Alencar, tem que ler, sei lá, os clássicos, tem que ler Machado de Assis com 14 anos, com 13 anos, o que é um absurdo. Né? Então, é aquilo que o Lobato dizia, vacinou contra a leitura. Então,
passamos a ter muitos professores que sabem que é importantíssimo ler, mas não sabem o que ler, como ler, não gostam de ler e não leram. Uhum. Então, por esse lado já fica difícil. Por outro, cada vez mais a sociedade não está lendo, né? Os adultos não estão lendo. E o que mais faz a criança ou o jovem desenvolver alguma coisa, aprender, é o exemplo. Uhum. As crianças comem com colher e com garfo, com não sei o quê, em vez de comer com a mão, porque olham em volta e vêm todos os adultos Claro. comendo com talheres. Calçam sapato e andam de sapato porque vêm os adultos fazendo isso. Mas se tivessem numa sociedade que anda descalça e que come com a mão, eles estariam andando descalço e comendo com a mão. Então, se ninguém em volta está lendo, eles não leem. Se todo mundo em volta está na frente de uma telona ou de uma telinha, é o que eles vão fazer, uma telona ou uma telinha. Exato, Mas não vão. Outro dia eu fui fazer um debate como esse aqui, e tinha crianças do outro lado, e vários me perguntaram por que eu tinha tanto livro, que aparecia atrás disso. Porque não estão perguntando se eu estava falando de uma biblioteca. Eu disse, não, esse é o lugar do meu trabalho, né? Porque, se olhar as casas contemporâneas, os apartamentos contemporâneos, não tem nenhuma estante, a grande maioria. Então, nós viramos essa sociedade que não lê e que cobra que as crianças leiam, sem terem exemplo, sem terem. Então, não faz sentido. E também, né, se os professores fossem mais bem remunerados, me desculpe, mas mais bem preparados e, claro, mais bem remunerados, sem dúvida. Se pudessem trabalhar num lugar só, não tivessem que ficar pulando, não ficar salteando, se as bibliotecas funcionassem, para que, se toda escola tivesse boas bibliotecas, aí vários SIS, né? A gente não teria tanta gente prestando medicina no país, né? Pois é. Porque vê que o professor não tem remuneração, quer dizer, quem vai querer ser, né? Ter uma vida assim. O meu neto, quando estava na adolescência, hoje ele já se formou, enfim, mas ele foi dar aula, quando estava no ensino médio, foi dar aula num vestibular comunitário. Sei. E aí ele gostava muito de matemática e adorou ensinar matemática. Ele voltou dizendo, quando explicar uma coisa e ver que aquele menino que não estava entendendo nada, de repente faz assim, entende tudo, e que isso vai ficar com ele para a vida toda, vó. É uma maravilha, eu quero ser professor. Todos nós olhamos para ele assim, negativo. Não, senhor, como você vai ser professor? Você vai viver de quê? Foi desencaminhado imediatamente. Porque não é possível, não dá para sobreviver disso. Quer dizer, não foi, eu estou ridicularizando um pouco, estou caricaturando. Mas tratamos de dizer, olha, não é bem isso, filho, pensa bem, você gosta de matemática? Vai fazer engenharia, química, física, tecnologia de outro tipo. O que ele acabou fazendo? O que ele acabou fazendo? Comunicação, e ele é jornalista. Faz marketing, outra coisa, enfim. Mas aquilo foi um momento de assim, por causa da matemática, porque foi o que ele foi dar aula, porque ele gostava. Mas, enfim. Mas eu quero dizer que ninguém é estimulado. Não conheço ninguém que diz, eu quero que meu filho vá ser professor. Na minha geração, todo mundo queria ser professor. Não porque ganhasse muito, mas tinha prestígio. Não sei, hoje nem prestígio tem. Hoje o professor leva pedaço de giz, quando não é apagador, cadeira. Apagador não é. Houve muitos palavrões, apanha, né? É agredido de toda maneira. Então, não tem sentido. Não tem respeito social. Nenhum, Além de não ter salário. Ana, em Bisabia Bisabel, de 1981, um de seus maiores sucessos de público, que foi até adaptado para a televisão, traduzido para vários idiomas e muito premiado, você ilustra as diferenças entre os modelos de formação da mulher nas gerações de Isabel, a protagonista, e Bisabia, sua bisavó. O livro também mostra as dificuldades que a menina enfrenta ao se deparar com os códigos sociais e as suas expectativas. Há outros temas periféricos no texto, mas de força pulsante, como a escravidão, o exílio,
os modelos de ser menino, por exemplo. Como você entende o lugar da mulher no Brasil hoje, um país que ocupa o topo da lista de violência contra a mulher e que tem, no entanto, pela última pesquisa que eu vi, 1/3 dos lares monoparentais, ou seja, conduzidos por mulheres sozinhas? Essa pergunta é fundamental, né? Ou essa resposta, essa pergunta que nós fazemos para nós mesmos, não é questão de como encaro, é toda uma questão como nós estamos vendo isso. Eu acho que eu me pergunto muito, ainda ontem estava conversando isso com meu marido, a gente estava vendo se esses casos todos de feminicídio que a gente está vendo, se isso já existia tanto e não se sabia, e que agora isso está vindo à tona porque as pessoas estão tendo mais coragem de denunciar, ou se está aumentando porque as mulheres estão se afirmando mais, dizendo não quero mais essa relação, e aí então está provocando isso. Quer dizer, o que vem primeiro? O que é? Eu não sei realmente se isso está piorando, está aumentando o número disso, porque existe um fator melhor, que é a independência feminina. Ou, enfim, é difícil a gente saber, isso é uma coisa para sociólogo e analista social dizer isso, eu não tenho como ver o fenômeno geral. Mas acho que, sem dúvida, eu fico muito orgulhosa das meninas, da geração das minhas filhas, da geração da minha neta, desses movimentos como o Me Too, por exemplo, dizer eu também estou aí, e de não transigir, sabe? Não deixar essas discussões, quando começou muito isso, que eu digo, peraí, gente, tem uma diferença entre assédio e paquera? Sim, mas não pode, porque não sei quem... E eu aprendi muito com isso também, quer dizer, a gente estava sempre se defendendo, se virando para defender e empurrar e não deixar, se possível, dentro do trabalho, aqui, não sei o que. Mas, na verdade, nós engolimos muita coisa porque não tinha jeito. E elas decidiram que não vão mais deixar. E estão pagando um preço altíssimo por isso. Altíssimo. Altíssimo. E eu fico preocupada, mas orgulhosíssima dessas novas meninas, dessas novas mulheres que a gente tem que apoiar de tudo quanto é jeito. Não pode, de jeito nenhum, passar a mão por cima de quem está fazendo qualquer tipo de violência, de assédio, de gracinha, com não sei o quê. Não pode, né? Então, eu vejo dessa maneira. Ana, nós vivemos numa realidade cada vez mais hiperconectada e virtual, na qual tudo, ou quase, se faz e se desfaz com um clique, e na qual, né, sobretudo as novas gerações se relacionam muito pelo computador, pelo celular, pelas redes sociais, inclusive para estabelecer relações afetivas ou mesmo para fazer sexo. O amor mudou ou deixou de existir? Eu acho que não deixou de existir. E não sei se mudou. As maneiras de chegar a ele mudam sempre com todas as gerações, né? A geração da minha avó eram os pais que resolviam quem casava. Na geração dos meus pais já não era assim, mas os pais tinham que concordar, né? Enfim, eu não acho que mude. Eu escrevi um livro chamado Para Sempre, o subtítulo era Amor e Tempo, que foi de uma coleção em que mulheres escreviam sobre diferentes aspectos do amor. Tem um livro lindo da Heloísa Seixas, outro belíssimo da Helena Jobim, nessa coleção, eles são da Record, originalmente, depois agora o meu já está na Alfaguara. Mas em que eu examino muito como é um livro de ficção, mas vendo os diferentes relações amorosas em tempos diferentes. Aliás, como eu trabalho muito com o tempo nos meus romances, em outros romances, você citou O Mapa Todo Seu, na verdade tem A Audácia dessa Mulher, é um outro assim também, quer dizer, O Mar Nunca Transborda é outro que atravessa 5 séculos com histórias de amor diferentes. Essa relação, o amor muda sempre nos seus códigos, na maneira de ser, mas acho que os sentimentos
são muito semelhantes, tanto que a gente lê uma coisa antiquíssima, às vezes, e reconhece totalmente aquele amor que está lá no mito grego, né? Que está no poema renascentista, que está na peça de Shakespeare, que está na cantiga de amigo medieval. Então, eu acho que o sentimento é o mesmo, mas as circunstâncias mudam inteiramente, os códigos sociais mudam. Certo. O tempo da literatura não é o mesmo do computador, do celular e da sociedade da imagem. Há, no entanto, um paradoxo que a literatura enfrenta por tratar de temas profundos e refletir sobre relações cada vez mais superficiais. Como você entende o lugar da literatura em sociedades em que o humano é cada vez mais, entre aspas, prescindível? Quais os caminhos que você vê ou imagina para a literatura? Leila Perrone Moisés escreveu recentemente um livro que se chama Mutações da Literatura no Século XXI, onde ela estuda essas mudanças no texto literário de 90 para cá. A literatura tem outras formas, né? Ela está apresentando outras formas, o texto literário apresenta outras formas que divergem dos momentos anteriores. Com coisas mais ligadas a videoclipe, formas da realidade virtual, assim. Eu tenho curiosidade de ler esse livro da Leila, não sabia que ela tinha escrito. Eu gosto muito dela, eu acho uma crítica maravilhosa, aguda, profunda, e não sabia que ela tinha escrito sobre isso. Acho que a gente está muito imerso nisso, é muito difícil, para mim é muito difícil teorizar sobre isso, assim, sabe? Acho que talvez, não sei, não tinha pensado, mas agora que você perguntou, você tinha me mandado as perguntas e eu fiz questão de não ler, eu te disse, eu gosto de estar na hora, assim. Porque me pega mais desprevenida, acho que é uma coisa mais espontânea. Talvez eu, ultimamente, tenha feito ficção quase histórica mais, né? Fiquei pensando isso. Os 2 últimos livros têm um pouco disso, de outros tempos em diálogo. Mas eu já tinha feito isso antes também, diálogo de outros tempos, do passado com o presente. Eu não sou das melhores representantes dessa instantaneidade, dessa coisa assim. Eu não tenho redes sociais, não frequento, não tenho. Eu tenho um grupo da minha família, dos meus filhos, dos acadêmicos, porque a gente tem isso, enfim, um grupo muito pequeno de amigos, mas eu não abro muito para isso, então eu não sei. Eu me dou uma hora de desligar, parar e não ter mais, só amanhã que eu vou ver o que tem, entendeu? Eu procuro me disciplinar. A minha relação com o meu tempo, eu acho que é muito antiga. É diferente dessa coisa muito célere, muito agitada, muito instantânea daqui, porque eu tenho um sentido de preservação do meu tempo, porque é o tecido da minha vida, eu já estou com 80, se eu não defender isso, eu vou passar o resto da minha vida respondendo a coisinha, eu não quero. Então, eu quero aproveitar outras coisas. Meu projeto Ana está no meu nome, A, Afetos, N, Natureza, e o outro A é Arte e Cultura, entendeu? Afetos, natureza e arte e cultura, isso é que é o importante para mim. É claro que eu vivendo num país, então tenho o país, tenho o entorno, eu leio jornal, eu vejo noticiário, mas eu procuro preservar muito isso. Então, eu não sei muito me mexer nesse ambiente muito rápido, não sou capaz de te responder muito isso assim. Bom, então agora indo um pouco para os livros infantis, né? Em Moça Bonita do Laço de Fita, você põe o dedo numa ferida da sociedade brasileira, que é o racismo, através de literatura para crianças. Numa de suas entrevistas para Pedro Bial, eu coloquei até o link, né? Com a Ruth Rocha, de quem você é, aliás, muito próxima e de quem foi parente, você faz um comentário importante sobre um tipo de literatura, que é a literatura militante, né?
ou seja, aquela que ao invés de ser literatura e incentivar a imaginação e a formação da capacidade argumentativa do leitor, entre aspas, da aula, né? Como você vê a, entre aspas, literatura do lugar de fala e a supressão desse movimento de dar o passo e colocar-se no lugar do outro, do poder da empatia, que é uma das funções máximas da grande literatura? É difícil explicar isso, eu vejo com muita clareza, mas é difícil explicar, mas vou tentar. Eu, sem parecer antipática, espero que não pareça. Eu acho que são duas coisas diferentes que estão sendo chamadas pelo mesmo nome. Está sendo chamado de literatura duas coisas. Nem tudo que é escrito e é publicado é literatura. Uhum. Literatura é a arte da palavra. Então, como arte, ela tem uma coisa de exploração da linguagem, exploração da maneira de narrar, da possibilidade de nos levar a ficar no lugar do outro emocionalmente e entender de dentro até um assassino, como é o caso do Crime e Castigo do Dostoiévski, que você vê de dentro como é aquilo, como que aquele personagem o que é, ou o Macbeth, a Lady Macbeth, grandes personagens que existem e que você passa a entender de dentro as razões deles através de construções verbais, de frases que são feitas de tal maneira que tocam nossa emoção e nos transportam a isso. Isso é uma coisa que se chama literatura. De uns tempos para cá, passaram a chamar também de literatura todo e qualquer escrito, inclusive escritos que não são literários. Não é que um seja mais do que o outro, nem nada, são diferentes. São famílias diferentes. Então, um jornal não é literatura, um discurso não é literatura. Enfim, há uma série de outras, um ensaio, um livro didático, nenhum desses é literatura. São importantíssimos para nos dar informação, para nos explicar, nos passar estatísticas, nos fazer entender. Por exemplo, essa série toda sobre a escravidão agora, como é fundamental, como é importante, e é muito bem escrito, é escrito com qualidade literária, mas ele não é um exemplo de arte literária, porque ele não está preocupado com a invenção por meio das palavras, e sim com a transmissão. Está mais voltado para a comunicação do que para a expressão de um artista individual. Então, eu acho que são coisas diferentes. E, às vezes, existe uma certa cobrança de que tudo o que se escreve faça parte dessa segunda função da linguagem escrita. Mas não é. É da mesma forma que você querer escrever que o jornal de todo dia tenha metáforas poéticas, não é? Exato. Entendeu? São duas coisas diferentes. Então, às vezes, a questão do lugar de fala fica exigindo que só pode falar de um assunto quem já viveu isso e está ali. Ora, não é assim, porque senão seria impossível que nós hoje entendêssemos qualquer coisa que foi escrita antes, entendesse a dor do rei Lear, por exemplo, que é uma coisa dilacerante. Nenhum de nós foi rei, nenhum de nós perdeu a filha ali, né, naquelas circunstâncias por ter deserdado, e depois se viu traído pelas circunstâncias. Não tem isso, né? As coisas vão sendo diferentes, mas a gente, quando lê, é capaz de se pôr no lugar do outro e entender aquilo, graças a uma coisa que não é o lugar de fala, é o lugar de leitura. Isso. É outra coisa. Você não precisa ter um lugar de fala para criar um lugar de leitura. Agora, é claro que se você vai dar um depoimento, um testemunho, um depoimento pessoal, você tem que ter aquele lugar de fala. É outro gênero e outra função. Exatamente. Muito bem explicado. Muito obrigada. Ana, em Um Mapa Todo Seu, o tema, a gente pode falar que seja outra coisa, a busca da liberdade, como você disse, mas também existe ali uma história de amor, né? Fortíssimo. Entre um dos personagens mais importantes da história política, diplomática, né, brasileira, que é Joaquim Nabuco, e Eufrásia Teixeira Leite, a proprietária da Casa da Era, que hoje é museu, e uma mulher forte, extremamente hábil nos negócios, que administrou magistralmente a fortuna da família do Barão de Vassouras.
A história entre Nabucco e Eufrásia nunca se concretizou, apesar do amor fulminante entre os dois. O que a levou a escolher esta história para um livro? Esse livro é um subproduto de outro que tinha sido subproduto de outro, porque os livros continuam uns aos outros, como a Virginia Woolf sempre disse, o Borges também, eles conversam entre si e vão dando filhote. Eu escrevi no final do século passado um romance chamado O Mar Nunca Transborda, que é sobre um lugar onde eu sempre fui. Tem casa lá, um lugarzinho litorâneo no Espírito Santo, uma aldeia de pescadores, onde meus avós tinham casa, meus pais tinham casa. Hoje eu estou lá na casa que foi da minha mãe. Então, lá. E eu imaginei para esse lugar a história do lugar. E um lugarzinho muito à toa, muito pequenininho. Enfim, e também é o único lugar que eu conheço em que as pessoas fizeram passeata para não ter asfalto. Então, ele continua pequenininho e empoeirado, mas sim. E eu escrevi uma história em que eu imaginei os 5 séculos de história desse lugar, desde antes dos portugueses chegarem, quando ele estava com os povos que moravam lá, que viviam lá, que eram os povos indígenas, desde que chega o primeiro barco, com aquelas pessoas usando roupa que os índios nunca tinham visto, e com barbas e chapéus e não sei o quê. Então, eu dividi o livro em 5 partes, e cada parte para um século da história. Então, tinha 16, 17, 18, 19 e 20. Assim. E para cada século, eu li muita coisa deste século, seja sobre essa época ou da própria época, para que o que eu escrevesse pudesse ter um sotaque de época. Eu estava atrás da linguagem, em que, ao escrever sobre o século XVI, usasse termos e construções do século XVI, depois do XVII, do XVIII e assim por diante. E é claro que para os primeiros séculos tinha pouca coisa. No século XIX, tinha uma quantidade enorme de literatura de excelente qualidade, escrita e publicada no século XIX. E eu li muito, eu fiquei lendo, reli coisas que eu tinha lido antes, havia anos, e ali aquilo está. E aquilo ficou e foi muito forte, deu enfim, entornou. O século XIX entornou, sobrou. Quando eu acabei de publicar O Mar Nunca Transborda, tinha transbordado o século XIX, a cheia de século XIX. Aí aquilo ficou na cabeça e eu sabia que eu ia ter que continuar escrevendo sobre o século XIX, porque estava... E os mais fortes eram os belos e grandes romances de adultério do século XIX. Ana Karenina, o Primo Basílio, Madame Bovary, das inglesas todas lá que escreveram, Dom Casmurro, enfim. Então, eu acabei... O meu livro seguinte, eu estou dizendo, o primeiro deu filhote. O seguinte foi A Audácia dessa Mulher, que eu inventei um grupo contemporâneo de pessoas escrevendo uma novela que se passa no século XIX. E, então, as situações do século XIX ecoam no Rio de Janeiro contemporâneo. E eles começam a se imbricar umas nas outras, de uma maneira que quem leu sabe a que eu estou me referindo, quem não leu não vou dar spoiler aqui, porque não dá. é sempre uma coisa que a pessoa vai lendo e diz, não é possível, não é isso, não. Ai, olha, como que ela teve a audácia de fazer isso? A audácia dessa mulher sou eu, que entrei nesse... Mas, mesmo assim, ainda entornou. Quando eu terminei esse, eu não sabia sobre o que eu ia escrever. E quando um amigo meu, que eu agora digo quem, porque ele morreu há pouco tempo agora, Sérgio Paulo Rouanet, quando ele acabou de ler A Audácia dessa Mulher, ele me chamou e disse, eu tenho que conversar com você sobre esse livro, porque eu acabei de ler e comecei de novo. Li 2 vezes, então eu quero te dizer o seguinte. Aí ele me fez os comentários mais incríveis. Ele disse, esse personagem é o Machado de Assis. Aquele outro... Ele fez uma leitura que eu fiquei olhando, abismada com aquilo. Aí, quando acabou, ele disse, agora, então, você é a pessoa que vai ter que escrever sobre Eufrásia e Nabucco. E eu nunca tinha ouvido falar em Eufrásia.
Eu já tinha lido Nabucco, eu já tinha Uhum. lido O Estadista no Império, já tinha lido O Abolicionismo, Minha Formação, já tinha lido vários. Eu acho muito elegante a maneira como Nabucco Sim, escreve, é. acho, enfim. E O Ensaísta do Império eu acho um dos grandes livros da nossa literatura. Eu li fascinada. Mas aí eu perguntei quem é o Eufrásio. Ele disse, como você não sabe quem é o Eufrásio? O Eufrásio foi a namorada dele durante anos. Eles tiveram, não deu certo, não sei o quê. Eu fiquei intrigada com aquilo, resolvi procurar, tinha pouquíssima coisa sobre ela. Uhum. Aí eu li, mesmo no diário dele, aí eu fui ler os diários dele, tinha muito pouco, porque foi tudo muito editado, a família editou depois, tirou os pedaços. Como ele não casou com ela, casou com outra, a família é de outra. Então, Sim. tudo veio. Aquilo foi. Mas, enfim, depois eu fui descobrindo, em pesquisa mesmo, na Fundação Joaquim Nabuco, na própria biblioteca da academia, e tive acesso ao testamento dela, a várias outras coisas. E aí eu fui entrando nisso e me apaixonando por ela, porque eu já Ela é tinha maravilhosa, né? aquela coisa com ele, daquela admiração, quer dizer, eu entendia perfeitamente ela se apaixonar por ele, mas aí eu entendi por que ele se apaixonou por ela. E era uma mulher incrível. Incrível, né? E então foi isso, um livro foi gerando o outro. E foram se continuando aí. Uma história E, linda, né? E triste, é, né? triste. Mas triste, mas ao mesmo tempo digna, muito digna dela. Uhum. Hoje, esse dela já continua em vários outros, mas eu não sei se a gente, não meus, mas eu fui lendo vários outros. Eu acho que foge um pouco aqui, mas eu posso lá. Eu comecei, ele me levou a pensar de uma maneira muito mais aprofundada a situação econômico-financeira da mulher na virada do século XIX Uhum. que eu vi. Então, por exemplo, sabe, um romance clássico inglês, Jane Eyre, da Uhum. Charlotte Brontë. Então, que eu não sei se você lembra, se você leu há pouco tempo, mas ela é uma preceptora, vai trabalhar na casa, não sei onde, não sei o quê, se casa, tem uma louca no sótão dessa casa dele, que grita de noite, que uiva, é um romance bem gótico, assim, dessas coisas. E há uma breve referência, enfim, a essa mulher, quem é, que era a primeira mulher dele, que enlouqueceu e que foi lá. Aí depois eu descobri que tem um romance inglês publicado nos anos 40 do século XX, de uma autora chamada Jean Rhys, e o romance, eu não me lembro como ele é em português, porque ele foi traduzido meio recente, mas é o Wild Sargasso Sea, que é o Mar dos Sargassos, não sei o quê, Uhum. em que é a história desta louca, desta mulher, antes de vir para a Inglaterra. Ela tinha nascido na Martinica e era uma rica herdeira, e o Mr. Rochester, do segundo romance, como ele não era o filho mais velho e não ia herdar tudo, ele deu o golpe do baú, foi lá, casou com ela, voltou, entendeu? Porque e aí eu comecei a ver os livros que têm caçadotes, das pessoas que vão, que casam para pegar o dinheiro da mulher porque eles passam a administrar. Aí tem vários outros, não é o caso de eu aqui ficar, isso vai gerar uma outra palestra inteira. Mas tem do Henry James, por exemplo, O Retrato de uma Dama, que tem um outro caso desses que também vai, que tem. Enfim, e comecei a pensar aqui ou ali a cena da mulher indo ao banco pela primeira vez, dizendo que ela quer pegar, administrar o dinheiro dela, mesmo estando casada com um cara, e o gerente do banco dizendo que absolutamente não pode, que ela não tem licença do marido, que não tem. Isso está em romances do século XIX, do século XX, que aparece, e que foi preciso as feministas chegarem, sacudirem isso. Pois é, Então, sabe, tem muita coisa para ver por aí. é Então, eu verdade. cada vez admiro mais a Eufrásia, porque não foi fácil dizer não para o Kim Casobel. É verdade. Ana, com tantas habilidades e talentos, uma vasta cultura e uma grande produção literária, se você parasse a atividade literária, o que que você seria se você não fosse escritora? Não sei, talvez eu tivesse ficado pintando, né? Não sei. Realmente não sei. Essa coisa hipotética, assim, não sei, talvez
dando aula até hoje, fosse uma professora aposentada. Eu dei aula sempre com muito gosto. Então, foram coisas que eu fiz e que podia ter continuado. Bom, Ana, a gente chegou aqui ao final das questões. Eu ainda tinha várias perguntas para fazer para você, né, sobre os contos de fadas, a revista Recreio, como que você vê o universo feminino, infantil hoje, né, no Brasil. Enfim, são coisas que a gente precisaria de muito mais tempo e a gente quer sempre dar um espaço também para os participantes, para colocarem perguntas e é bom também para falar sobre literatura, né, e ouvir aqui as pessoas, tá? E eu tenho um pai que foi professor a vida toda e ele fez uma pergunta para você que eu quero fazer aqui, Ana Maria. Meu pai se chama Francisco, ele foi professor a vida toda, deu aula também na Faculdade de Direito da PUC em Campinas. E ele disse o seguinte: professora, o que lhe dá mais gosto na leitura? Um romance, um conto, um poema? Qual o seu gênero preferido? Como leitora, né? Não, pois é, mas eu não tenho. Acho que o que me dá mais gosto é descobrir a inteligência. Sabe? Um Quando eu bom texto. paro assim, digo, meu Deus do céu, que texto inteligente. Muitas vezes, no ensaio, isso ressalta mais. Uhum. Dá muito gosto, mas às vezes é um poeminha do Drummond, uma coisa assim que você olha e diz, meu Deus, que brilho, como esse homem entende tanto. Hoje, por exemplo, eu aqui aos 80 anos, eu não sei que idade seu pai tem, mas aqui 85. eu acho que não passa um dia em que eu não me pergunte se eu estou aqui como um verso do Drummond ou um do Fernando Pessoa. O do Drummond é assim, como ficou chato ser moderno, agora serei eu. E o do Fernando Pessoa é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. Eu lembro disso todo dia, essas duas, porque eu oscilo entre essas duas coisas. E é de uma inteligência enorme. Então, cada verso desses. Então, às vezes, essa inteligência fulgurante está num poema, às vezes está num ensaio, às vezes num romance. Alguém me mandou um recado aqui. Ah, o chat está desabilitado, gente. Tem uma pessoa aqui do Não é público comigo, falando não. que o chat está desabilitado e que ela não sabe se é só para ela. Tem pessoas levantando a mão. Lívia, se você estiver por aí, Tô dá uma aqui, verificada, por favor. tô Oi. aqui e já está habilitado, pessoal. Eu vi que algumas pessoas. Ah, as perguntas estão aparecendo. Ah, Ah, tá. Agora sim, ó. agora sim, pergunta do Péricles. Olha, tem uma pergunta da Lívia. Ana, é admirável a sua disciplina de escrita. Como você avalia qual ideia merece ganhar o papel e qual deve ficar no plano mental? Não avalio. Eu começo pela que me encanta e vou indo. E às vezes ela empaca, não vai adiante, não tem jeito, tem que jogar fora. Ou eu vou desenvolvendo mal, tem que jogar fora. Durante muito tempo eu dizia que a diferença entre um bom escritor e um mau escritor está no tamanho da cesta de papel. Hoje a gente não tem mais cesta de papel, mas, de qualquer modo, a tecla de apagar é mais usada do que a de salvar. Com certeza. Ana, uma pergunta do Péricles. Você gosta de recordar histórias da tradição oral? Recontar, desculpe. Você gosta de recontar histórias da tradição oral? Qual o desafio nessa reescrita? E eu tenho uma curiosidade em A Minhoca da Sorte. Qual mudança que você realizou na sua reescrita? A mudança, a minhoca da sorte, eu mudei toda, eu só conservei a minhoca. É uma história que eu ouvi em Angola, quando estive lá, quando eu viajei. Depois eu descobri que é uma história tradicional que existe em na tradição africana, em outros países. E passaram-se muitos anos, acho que uns 30 anos depois de eu ter estado em Angola, eu quis escrever uma história assim sobre uma criança que se perde e depois se acha
Acho que por causa de uma coisa qualquer, me contaram, uma coisa de um menino que se perdeu na praia, depois achou a mãe, não sei o que, e aí comecei, e veio misturado com a história da minhoca de novo, e voltei. Então, o elemento da minhoca é da tradição oral, mas eu não lembro nem como era a história original essa. Mas eu contei várias histórias, eu recontei da tradição oral, porque eu gostava de ouvir as histórias que a minha avó contava e que eram assim, e muitas delas foram se perdendo, não só as da minha avó, mas mesmo muitas outras. Eu acho que algumas das que não foram recontadas pelo Disney foram desaparecendo. Por exemplo, o Pequeno Polegar, o Gato de Botas. O Gato de Botas agora foi adaptado, mas já, até poucos Tem anos. essas também, né? Ó, Histórias da Brasileira. Então, a história brasileira, eu fui começando a contar a partir das da minha avó, Pedro Malazarte, João Gomes, Então. e depois fui procurando mais, no Câmara Cascudo, em outros que já tinham Silvio Romero, e recontando a partir deles, para retomar, para não se perder. Bom, vamos a outra. É uma pergunta da Suzana. Ana, que temas você acha que mais ajudariam os jovens leitores brasileiros neste momento? Eu não penso assim, então é difícil eu me pôr nessa situação de pensar, vou escolher um tema que ajude os outros para escrever sobre eles, porque não é assim. Eu parto de palavras, ou então tem temas que eu fico pensando, puxa, né? Eu acho que um tema muito bom a ser explorado agora é pensar pela própria cabeça. Uhum. Eu estou com vontade de escrever sobre isso, mas ainda não encontrei por onde. Não ir atrás da cabeça dos outros. Mas eu não sei como desenvolver isso, o que é. É um tema só. Porque a literatura não é pragmática, né? Quer dizer, Assim. ela não tem uma aplicabilidade, assim, né? Morgana, Ana, tenho um tremendo amor pelo seu trabalho. Obrigada por existir. Gostaria de saber como foi o processo de escrita de A Audácia dessa Mulher. A audácia dessa mulher, que eu disse aí, sobrou do século XIX, que tinha sido anterior. E aí eu sabia que eu queria. O ponto de partida dele, qual foi? É um homem que cozinha e uma mulher que viaja. Então eu queria um casal assim. Então eu faço um dono de restaurante e uma jornalista de turismo. Mas é um pouco isso, é uma coisa impensável uma geração atrás. E hoje eu conheço alguns que não precisam necessariamente ser um dono de restaurante e uma jornalista de turismo, mas é uma mulher que sai muito, que viaja muito, que nada aprende, e um homem que gosta de cozinhar. Então, esse foi o ponto de partida. Aí começa, isso sobre aquele momento, sobre esse momento, estava sobrando um século XIX, e aí me veio uma ideia que eu já tinha anos, que ela estava guardada para algum momento, que era livro de receita. Porque a Lígia Fagundes Telles uma vez escreveu que a mãe dela, nos livros de receita, de vez em quando, a geração da mãe dela tinha frases assim que eram desabafos que estavam no meio das receitas. E é verdade, eu encontrei isso em receita de minhas tias e depois de minha sogra, de não sei o quê. Era o único texto, lugar de texto que tinha, às vezes. Olha que Hoje está incrível. insuportável. 5 xícaras de açúcar, 2 de não sei o quê, e papai falava, entendeu? Então, quando entrou esse negócio do homem que cozinha e a mulher que viaja, e um grupo que está fazendo uma pesquisa sobre uma novela passada no século XIX, pode vir um livro de receitas que tem frases do século XIX que chegam até ele. E aí não qualquer século XIX, aquele século XIX. Um livro de receitas daquela menina. E aí é esse livro. Muito legal. Depois, uma pergunta da Yara. Ana, revista tipo a Recreio da sua época com histórias não ajudariam a democratizar a literatura? Olha,
tudo que é revista e tudo que é livro é bom. Ter mais revista. Enfim, eu acho que a revista Recreio estava continuando até pouco tempo, mas em outros moldes, ela virou um outro tipo de revista. E, da mesma maneira que a Recreio, havia 3 ou 4 que tentaram sair depois, Alegria, Bloquinho, algumas outras. E antes da Recreio teve Tico-Tico, quer dizer, a gente teve uma tradição de revistas que eu acho que se perdeu um pouco por outros meios. A televisão ficou muito presente, depois, hoje em dia, são os games, outras coisas. Enfim, então, claro que uma revista ajudaria, mas se ninguém está fazendo, é porque não deve ter mercado para isso, né? Depois, Cláudia César. Você tem alguma opinião, percepção, perspectiva sobre o futuro da literatura no Brasil? Essa foi a minha última pergunta, não exatamente sobre o Brasil, mas que caminhos a literatura tomará, né? Não sei que caminhos, mas que sobrevive, sobrevive. Ela existiu Com antes certeza. do papel, ela existiu antes de haver imprensa, ela já foi cantada ao som da lira, já foi tocada no alaúde, já foi em papiro, já foi em tijolinho, já foi em pergaminho, hoje está em tela, enfim, aí vai sempre existir, a gente sempre, sabe de uma coisa? E aí todo mundo para, tem sempre alguém que contar. É isso que eu ia dizer. Tem uma outra pergunta da Morgana, de novo. Posso fazer outra pergunta? Gostaria de saber como e se o contato com o leitor altera o trabalho de escrita. Você considera a opinião de seus leitores? A primeira pergunta é genérica. Está querendo saber dos meus leitores? Os meus leitores leem depois de mim, né? Depois que eu já escrevi. O livro já está pronto. Eu não mostro enquanto estou escrevendo, não faço testes. Claro, quando os meus filhos eram pequenos, eu lia para eles antes de publicar, e assim. E aí altera. Tem um exemplo no Severino Faz Chover. Eu li a história do Severino, o Rodrigo tinha 3 anos e meio, não tinha feito 4 anos ainda. Eu li para ele, tem um trecho em que o Severino perguntou ao pai como o que é a chuva, como chove, e o pai explicou que forma das nuvens, depois cai, não sei o que. Enfim. E contei isso, li. Quando acabei, eu perguntei, gostou? Ele disse, gostei, mas eles não falam. Eu disse, por quê? Está aqui. Ele perguntou ao pai, o pai respondeu, mas eles não falam. Você disse que eles falam, mas eles não falam. Ah, tá. Tinha 3 anos. E ele sentiu falta do diálogo direto. A criança é perfeitamente capaz de querer diferente, ouvir e querer diferente. Eu reescrevi fazendo diálogo. Pai, como é que é a chuva? Meu filho, é assim, assim. Então. Mas, fora isso, dentro de casa, assim, eu não mostro muito para leitor, não, porque eu não posso dar, enfim, essa flexibilidade, esse poder. Eu é que sei a palavra que eu quero usar ali, o texto é meu. Exato. Cristina Cruz, o que você acha sobre a perseguição ao Monteiro Lobato? 2 horas só para falar disso. É verdade. Você está falando da perseguição da ditadura do Vargas, da perseguição que a ditadura militar fez ou da perseguição que estão fazendo agora? Cada geração... Isso, porque o Lobato, coitado, né? O Lobato apanha de todo mundo. De todo mundo. Todo mundo. É claro que ele era uma pessoa do tempo dele, tinha os preconceitos do tempo dele, e, lamentavelmente, tem trechos racistas, tem coisas que sempre, quando eu li para os meus filhos, eu chamava atenção, olha que horror, como se dizia, não sei o que. E eles não viraram racistas por causa disso, e eu acho, né? Enfim, e gostaram de ler sempre, sempre leram muito. Agora, que merece ser criticado, merece. Ninguém tem que passar pano nisso, não, porque é um absurdo ter essas opiniões, ter as expressões que se usam, mas são expressões da época. Exato. Em relação à perseguição do Vargas, né? O Vargas ele se especializou em perseguir gente brilhante, né? Tem tanta gente que ele botou na perseguiu. cadeia, Graciliano, Stanislau, tantos outros, Nise da Silveira. Nise da Silveira.
Falamos juntas. Carly, num encontro com Inácio de Loyola e Heloísa Seixas, ambos disseram o motivo de terem se tornado escritores, acho que é. Para ambos, teve a relação com bibliotecas e histórias. No caso de Inácio, a biblioteca do pai, e para Heloísa, por ter uma avó contadora de histórias. As bibliotecas tiveram um papel na sua formação como leitura? Adorei este bate-papo. Tenho um grupo de leitura e descobri que meu propósito é incentivar e promover o incentivo à leitura. Meu nome é Carly e sou bibliotecária aqui em São Paulo. Carly, antes de mais nada, que privilégio um bate-papo com Loyola e Heloísa Seixas, dois escritores maravilhosos. Eu acabei de ler anteontem o livro de Heloísa Seixas, o livro dos Pequenos Nãos. É um livro maravilhoso, maravilhoso, um dos melhores livros que eu ultimamente. Recomendo para todo mundo. Mas, então, tentando responder agora a você aí. Eu até falei no começo que minha mãe trabalhou na Biblioteca Nacional, então meu avô tinha livros em casa, meu pai era jornalista, a gente tinha livro em casa, e sempre fui a bibliotecas também por causa disso, né? Levei meus filhos à biblioteca pública, enfim, biblioteca é fundamental, é importantíssimo. Acho que é uma das coisas que o Brasil precisava ter muito mais. Nos últimos tempos só fechou, transformou em clube de tiro. Terrível. Bom, uma pergunta da Simone. Ana, há não muito tempo falou-se sobre uma revisão, entre aspas, dos livros infantis de Monteiro Lobato, para adequar a linguagem ao que é hoje considerado, entre aspas, politicamente correto. Qual a sua opinião a respeito? Aquilo que eu disse há pouco. Isso dá 2 horas inteiras. Mas eu acho que não tem que adequar a linguagem, nem fazer modificação nenhuma no texto. Pode ter comentários paralelos, quer dizer, botar um bonequinho do lado comentando, dizendo que coisa, ainda bem que hoje a gente não acha mais isso, ou sei lá. Estão saindo várias novas edições, várias delas comentadas. A Marisa Lajolo tem escrito sobre isso muitíssimo, se responsabilizou por uma dessas edições, mas eu acho que não tem que interferir no texto, não tem que cada geração se achar no direito de mudar o que o Shakespeare escreveu, um absurdo, o que o Tolstói escreveu, ou o que a Bíblia escreveu, ou o que o Lobato escreveu. Tem que ter uma leitura crítica, isso sim. Fabrícia, como foi o processo criativo da coleção Gato Escondido, que trouxe uma narrativa carregada de intertextualidades e figuras de linguagem? Que bom você perguntar sobre isso. Não sei muito de tempo. Mas a coleção Gato Escondido eu fiz quando a minha neta Isadora tinha entre 2 e 3 anos. Eu fiz para ela. Enfim. E eu queria fazer uns livrinhos especiais para ela, porque ela gostava muito de ouvir história. Então, era exatamente para mostrar isso, quer dizer, que um livro continua outro, um livro dá filhote em outro, isso, a intertextualidade. Então, se eu fazer uma história que começa assim, Isadora vai dormir, já botou o seu pijama, já deu boa noite a todos e agora vai para a cama. Onde está meu travesseiro? Onde será que deixei? Onde será que guardei? Será que está na mochila que no Tororó deixei? Ela morria de rir. Quando eu falava no Tororó deixei, porque ela cantava a música. Eu fui no Tororó, deixei no Tororó, bebi água, não achei. Então, fazer toda uma história em que toda a página tem referência a alguma coisa que ela conhecia e que não era daquele livro, seja de outra história, seja de uma cantiga de roda. Então, é mostrar que o repertório cultural e literário de uma criança de 3 anos já é enorme. Eu escrevi 4 livros sobre situações cotidianas, de hora de dormir, hora de tomar banho, hora de comer e o primeiro dia de aula, que estão aí, e todos eles, todas as páginas estão carregadas de intertextualidade e em versinhos, assim, para ficar fácil. Ela amava os livros, foi assim. Para mim, foi o desafio de mostrar que é possível. Uma pergunta aqui da Yara, novamente. Como melhorar o ensino se os piores cursos superiores são os de pedagogia? Uma normalista, antigamente, chegava à sala de aula pronta para lecionar. Muita teoria no curso e pouca prática. Praxis deixada de lado. Não, muita teoria no curso e pouca prática.
praxis deixada de lado? O que você acha? Como melhorar? Vote bem. Vote bem num bom deputado, num bom senador, num bom prefeito, num bom vereador, porque tem que melhorar a educação do país todo. Não somos eu nem você que vamos dar jeito nisso. Esse ano tem opção de voto. Escolha bem. E Jeosafá, como é a sua relação com os ilustradores? Depende muito. No começo da carreira, eu não tinha relação nenhuma. Os editores pegavam meu texto, escolhiam um ilustrador e eu só via depois de pronto. Ainda é assim em alguns casos. Em outros já me submetem. Você está de acordo que a gente dê para esse, não sei o quê, ou você quer escolher, ou você quer... E em alguns casos a gente fez junto. A coleção Mico Maneco eu fiz toda junto com o Cláudio. E o resultado é muito integrado, é muito bom. E hoje em dia já tem vários exemplos de livros que os editores falam comigo, os ilustradores me consultam, a gente trabalha junto, adoro trabalhar com vários deles, enfim, são tantos, é difícil começar a citar agora, eu já vendo que está acabando, aparecendo outras coisas, vai ficar de fora um monte de nomes se eu citar 4 ou 5, então eu não vou citar nenhum, mas tenho excelentes ilustradores e gosto muito, hoje. Mas no começo da carreira nem sempre tive essa sorte. E é uma parte importante, né, da estruturação da história. Você nunca pensou em ilustrar, Ana? Não, minha pintura nunca foi narrativa. Então tá bom. Ana Maria, muitíssimo obrigada. Eu fiquei super feliz de poder entrevistá-la. É uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Então, E acho importantíssimo a gente falar de literatura e falar de literatura para crianças, que é uma literatura tão pouco valorizada, né? eu fico feliz quando posso falar assim, tanto para criança como para adulto, sem distinção de qualidade de uma para outra, sem haver uma grande e uma pequenininha, entendeu? Tudo junto, tudo é literatura. Muito obrigada, Ana Maria. Obrigada a vocês. Obrigada a todos que participaram. Obrigada pelo nosso momento aqui para a literatura. Obrigada às Anas, olha lá, falaram. Obrigado para as Anas. Muito obrigada. Pessoal, Olá, obrigada. boa noite. Um grande beijo. Um grande beijo para vocês. Em nome da Casa Museu Maclabim, Ana Maria, foi um prazer, um privilégio ter você aqui. A gente também depois vai disponibilizar essa gravação, então, para quem puder e quiser também divulgar, com certeza. Então, agradecer a presença de vocês, a Ana Beatriz pela curadoria sempre excelente e pelos debates sempre muito afiados e as perguntas bem incômodas, inquietantes, como sempre, e Ana Maria pelo privilégio de te escutar. Então, agradeço vocês. Queria só deixar um convite. Sábado, às 11 horas, a gente vai ter na Casa Museu, em presença, e também com transmissão online, um evento que vai ser a abertura, né? Na verdade, a gente vai estar com a publicação do catálogo da exposição Faca, Colher e Garfo, Uma História, e também o novo livro, né? A reinterpretação feita pela Ianca Babenco das 10 receitas de Emma Clabin. Então, fica o convite para vocês. Às 2 horas também vai ter música. Às 11 horas teremos uma mesa com Ianca Babenco e Paulo Costa, nosso querido curador. Então, espero vocês lá. Se vocês tiverem disponibilidade e estiverem por São Paulo, venham. Uma ótima noite para vocês. Só para falar que nós temos ainda mais 2 encontros com escritores, né? Agosto, Suzana Ventura e setembro, Marina Colasanti. Ótimas todas duas. Deixo beijos para ambas. Tchau. Muito obrigada, Ana. Obrigada. Bom resto de noite, boa continuação. Um grande abraço. Aguardamos os próximos livros. Aguardamos. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite. Um abraço.